Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene, Bela Vista de Goiás. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito importante a sua participação, muito importante que você deixe seu joinha, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Com certeza nós estaremos orando por você. Amém? Compartilhe esse vídeo. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? No ano terceiro do reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive uma visão. Depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susa, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe poderiam resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. A visão sobre um carneiro e um bode, e também as 2.300 tardes e manhã. É o assunto deste capítulo. Este era o 3º ano de Beltesazar, rei da Babilônia, ano 551 a.C., 2 anos antes da visão do capítulo 7. Passados 55 anos após o cativeiro da Babilônia, iniciado em 606 a.C., o profeta viu junto ao rio Ulai um carneiro com 2 chifres, um chifre maior do que o outro, que avançava em direção ao ocidente e ao oriente, para o norte e para o sul. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Então, eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e a sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O carneiro atacou o bode e o abateu. No apogeu do seu desenvolvimento, o bode com chifre notável entre os olhos foi quebrado, e em seu lugar cresceu 4 chifres, que apontava para a direção de diversas norte, sul, leste e oeste. Vejamos nos próximos acontecimentos. Daniel 9 ao 14. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército
dos céus, a alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade que o fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durava a visão do sacrifício diário e de transgressão assoladora visão, na qual é entregue o santuário e o exercício a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então vemos duas visões. A primeira foi de um carneiro e um bode. A segunda foi das 2300 tardes e manhãs. Duas visões com eventos distintos. A visão do versículo 1 ao versículo 8 foram 3 reis universais, que foram representados por seres celestiais. Vamos ver Daniel 15 ao versículo 22. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que me apresentou diante uma com a aparência do homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se lhe refere ao tempo do fim. Fala ele comigo quando caí em sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé, e no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os reis é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantando-se 4º lugar deles, significa que 4 reinos se levantarão destes povos, mas com força igual que ele não tinha. Daniel foi levado para o futuro, por meio de uma visão, a liderança mundial de 2 reinos, medos e persas, que se uniram, e gregos. O carneiro representava a colisão do medo e dos persas, sendo os persas representados pelo chifre maior e o medos pelo chifre menor. O bode, com chifre notável, representa o reinado de Alexandre o Grande, o rei da Pérsia. Alexandre teve um filho com Roxana, e o seu nome era Alexandre Egus, ou Alexandre Bode, em nossa língua. Daniel 8, do versículo 23 ao versículo 24, diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantarão-se a um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperarás e farás o que lhe aprouver. Destruirás
poderosos e o povo santo. Após o domínio dos medos persas e gregos, surge Roma em suas fases pagã e papal, dominando o mundo sem piedade. Nesse período que morreu Jesus em Jerusalém, vamos ver em Daniel 8, versículo 21. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos farás prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é a verdadeira. Tu, porém, persevera a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Foi em Jerusalém, o centro das nações do Monte da Palestina, que Jesus morreu, em resgate a toda a humanidade. O príncipe dos príncipes foi morto pelos romanos pagãos, e assim o povo de Deus foi perseguido e morto na Idade Média. Vamos ler o 26 e o 27. Na verdade, o 27, o 26 eu já li. Eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. A segunda visão ainda não foi revelada, nem mesmo a Daniel, que preocupa em sua alma. Daniel conciliava trabalho, a vida espiritual, mas não deixava de orar e buscar ao Senhor. Podemos ver novamente que essa visão de Daniel está no passado, no presente e ainda está por vir toda a revelação completa. Amém? Que Deus te abençoe.